Boa tarde, rapaziada. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Rapaziada, nós vamos dar umas notícias aqui rapidinho. Não tem muito o que falar. Não tem jogo do Flamengo essa semana. Pelo menos não, até domingo não tem. Tá tudo meio parado lá no Mengão, meio tal. Então nós vamos dar umas notícias rapidinho aqui. Mas antes, deixe o seu like, faça um comentário, se inscreva no canal para dar um apoio pra gente aí, beleza? Rapaziada, vamos aqui falar com uma coisa que eu tô falando faz tempo. Há muito tempo. Beleza? Eu tô aqui falando e a turma pensa que notícias que a turma pega só para pegar engajamento e para chamar a atenção do Marcos Leonardo no Flamengo não acontecerá. Diretoria não enviou proposta pelo atleta do Al Hilal. Isso aqui eu venho falando faz tempo. O Flamengo não ia contratar o Marcos Leonardo. O Flamengo já tinha falado. Ele estava atrás daquele Lucas Beltrán, queria pagar 15 contos com um saláriozinho desse tamanho pro cara. O Marcos Leonardo pediu mais de 3 pau, filho. Assim mesmo o Flamengo tinha que dar um dinheiro de empréstimo pro Al Hilal. Não ia rolar. Isso aí é só para ficar ganhando like, seus visualização. Isso aí tava na cara. Eu não envolei a notícia porque faz 10, 20 dias que eu tô falando que ele não vai vir. Não tinha, o Flamengo não tinha condições. Só se mandasse de graça pro cara aí, sabe? Vamos baixar o salário 1,5 barão aí. E eu não preciso dar nada pro Al Hilal, nem pelo empréstimo. Do contrário, não vem, filho. Não tem dinheiro. O Flamengo gastou na janela já a transferência, acabou. Beleza? Então, só para dar a notícia para vocês, que o Flamengo nem enviou proposta. Né? Um novo rumor envolvendo o rubro-negro. Ao longo da janela das transferências, fez 2 do Brasil, o Flamengo buscou informações para contratar um novo centroavante para Felipe Luiz. A ideia inicial era um atleta que pudesse disputar a posição com o Preto. Entendeu? Aí ficaram falando esse cara aqui, e todo tempo eu tô falando, o Marcos Leonardo não vai vir. O Flamengo não tem dinheiro para contratar. E agora a notícia que sai é que o Flamengo não enviou proposta pelo atleta. E nem ia enviar. Beleza? É que os caras ficam contando mentira, como a janela fecha agora, aí tem que desmentir. O Flamengo não enviou proposta, mas teve interesse. Teve nada. Mentira. O Bruno Henrique, ele igualou o número de gols dele esse ano com o do ano passado. Foram 9 gols. É pouco. Mas vamos lembrar que o Bruno Henrique não é titular absoluto e também já tem 34 anos e está jogando uma posição que não é a dele. Ele está se adaptando a ser centroavante. Tem que sempre lembrar isso. O Bruno Henrique, desde que o Felipe Luiz chegou, ele está se adaptando a ser centroavante. Você não vai pegar um cara igual ano passado, tá com 33 anos, que sempre jogou pela ponta, e vai falar, agora você vai ser centroavante, e vai ser um bom centroavante. Não vai. Tá conseguindo entender? Não vai. Ele não vai ser um puta de um centroavante com 34 anos, se adaptando àquela função que ele nunca jogou. Então, é útil pro Flamengo? É o puta de um cara útil, mas aquilo que eu vi falando, 9 gols. Tem 9 gols em 20 e... Vamos ver aqui em quantas partidas. Lá em 2024, o Bruno Henrique teve média de 0,6 gols por jogo, 9 em 56 jogos. Enquanto em 2025 essa média subiu para 0,22 partidas, 9 em 40 partidas. Então quando eu falo que o Pedro não pode ficar fora do Flamengo, inventa um jeito, mas ele tá 50%, ele tem que estar. É por isso. Você tá entendendo? O cara tem o cara que eles estão querendo que seja titular, que o Felipe Luiz quer que seja, tem 9 gols em 40 jogos. Não pode. Tá entendendo? Não pode. Ele tem que ser útil pro Flamengo, jogando contra. Beleza, entra lá no lugar do Pedro hoje, beleza. Samuel Lino cansou, entra lá na sua, que é na ponta esquerda, que você sabe fazer. Mas ele não pode estar no lugar do Pedro sempre com o Pedro no banco. O Pedro tem que entrar como titular sempre. Se ele for mal, saca. Mas o Pedro tem que entrar como titular sempre. Não pode. O Pedro, ele pode, não tá marcando. Pergunta se o Lewandowski marca lá no Barcelona. Não marca, filho. O Lewandowski, quando o Barcelona tá sem a bola, filho, ele recua pro meio de campo e quem marca é os mais jovens. Quando o Barcelona tá com a bola, ele vai, e aí sim ele vai para ataque. O Lewandowski não marca. Olha pro Mbappé jogando. Vê se o Mbappé marca. Tá todo mundo correndo e o Mbappé tá assim, dá aquele piquezinho. Por que você acha que o Luiz Henrique não queria ele no
no Paris Saint-Germain? Você tá achando que marca? Olha pro Haaland. Vai lá ver se o Haaland marca. Bacaninha. Você tem 9 para marcar. Fora o goleiro, tem 9. O cara pode dar um combatezinho? Pode. Pode ajudar na marcação, cercar a bola? Pode. Mas você querer que ele seja quase um zagueiro ali dentro, não vai ser, não é assim. Bacana, o cara que faz gol não é para isso. Você mata o cara, é na hora que você precisa do cara, tá com fôlego para fazer o gol, driblar, correr, fazer o quê? O cara tá morto. Entenda, cara? Eu não consigo entender isso aí com o Felipe Luiz. Você pega os grandes, eles não fazem isso que o Felipe Luiz quer que o Pedro faz. E outra que não é característica dele, beleza? Agora vamos lá. Lucas Beltrán troca a Fiorentina por Valência e frustra planos Flamengo. Puta que eu pariu, o Flamengo ficou se humilhando. Ou o Flamengo ficou se humilhando, ou a imprensa, principalmente o YouTube, ficaram se humilhando por causa desse Lucas Beltrán, que é meia boca. Eu cansei de falar, o Lucas Beltrán é meia boca, pra ficar se humilhando atrás de um camarada desse. Graças a Deus ele foi pro Valência. Tá entendendo? Graças a Deus. Vai lá, vai pra lá, vai pro Valência, pelo amor de Deus. E o Flamengo para de querer falar no nome deles aí. Nossa, eu não aguento mais os YouTubes e jornalzinho do Flamengo falando, Lucas Beltrán, puta jogador meia boca. Ia vir pra ser reserva. E ele falando que não quer vir, não quero. E a turma falando, Flamengo tá atrás. Puta, meu, é igual aquele camarada que tá atrás da mina, a mina tá metendo a bica nele toda hora e ele tá correndo atrás de mim. Para, filhão, não quer. Acabou. Nossa, graças a Deus, Lucas Beltrán não vem mais. Acertou com a Fiorentina, empréstimo. E que fique por lá, beleza? Lá, o Flamengo veta a saída do Juninho para lá. Não é que vetou, ninguém quis. Vamos ser sinceros? Flamengo veta a saída de Juninho para a Arábia Saudita e aposta em mais minutos. Não vetou, é que ninguém quis. Ponto. Nós temos que ser justos aqui, parar de falar as coisas para contar mentira. Lucas Beltrán troca a Fiorentina por Valência e frustra plano Flamengo. Graças a Deus. Juninho não foi vendido, porque ninguém quis. Pronto, é assim que tem que ser, filhão. Essa é a grande verdade no Brasil, no Flamengo. Beleza? Lá, Léo Ortiz não será vendido para o Flamengo. Mas é lógico que não ia. Eu tô falando isso aqui faz 10 dias, desde quando saiu a primeira vez notícia. Se o Flamengo vender o Léo Ortiz, vai vir quem, filhão? O Flamengo tem o Danilo que vive machucado, aí tem o Léo Pereira, entendeu? Aí você tem só o moleque da base. Você acha que o Flamengo quer vender o Léo Ortiz? Vai vender o Léo Ortiz pra quê? Se ele falou que a prioridade dele é Campeonato Brasileiro e Libertadores, como é que você joga sem zagueiro? E eu tô falando, o Ortiz não vai sair, não vai ter proposta, não vai. E a turma falando, Léo Ortiz, interessado. Eu tô falando aqui, Léo Ortiz não vai sair. Beleza? Lá, Flamengo retoma a negociação para aumentar salário de Pedro. Aquela discussão que antes das polêmicas estava coisando, depois veio a nova diretoria, não sentou para conversar, enrolou, aí teve as tretas, tudo. Agora parece que vão começar a conversar, beleza? Por mais 2 anos. Por mais 2 anos. Lá, tem uma noticiazinha aqui, que a turma tá falando muito, e vocês vão entender o que eu tô falando pra você que eu sou contra. Aí você vai fazer, pô, você tá de mau humor? Não, é que eu só tô vendo notícia imbecil. Desculpa falar, só tô vendo notícia imbecil. Olha lá, Flamengo de Felipe Luiz se aproxima em números do time de Jorge Jesus de 2019. Essa matéria é uma matéria puta mentirosa, ou o cara não tinha nascido em 2019. Porque eles estão pegando os números do Felipe Luiz, beleza? 21 jogos, beleza, 21 jogos. Aí estão comparando com os primeiros 21 jogos de 2019. Só que desses 21 jogos não era Jorge Jesus. 10 era com o Abel Braga. Tá conseguindo entender? Não tem como comparar. O time de Jorge Jesus, na parte em que o Jorge Jesus treinou, tirando a parte do Abel Braga, ele é incomparável. Você não vai conseguir comparar. Ele chegou, ele deu uma revolução no futebol brasileiro que ninguém estava preparado. Então ele massacrou. Ele chegou, quando ele pegou o time do Abel Braga, ele estava a 8 pontos atrás do segundo colocado. 8 pontos. O Jorge Jesus. É como se você começasse o campeonato com 8 pontos atrás. Você sabe, beleza, tudo bem, eu começo com 8 pontos atrás. E termino com 16 na frente, igual ele terminou. Resumindo, ele fez 24 pontos
Tô falando o Jorge Jesus, não tô contando o Abel Braga. O Jorge Jesus fez 24 pontos a mais do que o segundo colocado. Porque ele começou com 8 atrás e terminou com 16 na frente. E estão querendo comparar os números, e eles ficam falando, toda hora o Flamengo de 2025 iguala o 2019 nos primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. Mentira! Porque o Flamengo de 2019 não era o Flamengo em 20 jogos, não era o Flamengo só do Jorge Jesus. Tinha 10 jogos do Abel Braga, que estava a 8 pontos do segundo colocado. 8 pontos do segundo colocado, quando o Jorge Jesus assumiu. Tem que tomar água aqui, porque deixou nervoso. Beleza, rapaziada? Então vamos lá. Vamos lá para uma noticiazinha rápida aqui. Vamos aqui. Isso aqui que eu queria falar com vocês, que eu acho que até que é o mais importante. Estudo revela que 9 clubes do Brasileirão não cumprem fair play financeiro. Lá tem uns critérios de avaliação. Lá, os critérios estabelecidos para avaliação incluem controle rigoroso dos déficits e prejuízos, com um limite máximo de 20 milhões negativos. 20 milhões negativos, em média, nos últimos 3 anos, que dá uma média de máximo de 20, média nos últimos 3 anos. Ixi, menos de 10 por mês. Dos gastos com o futebol, onde os salários e contratações não podem ultrapassar 73% das receitas. E um endividamento controlado, com o índice da dívida líquida receita abaixo de 2,0. Lá, os clubes que não atenderam a esse critério foram Atlético Mineiro, Bahia, Cruzeiro, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Grêmio, São Paulo, Santos e Vasco. Vixe Maria. E aqui faltou aqui na lista. Esses times apresentam um déficit que os colocaram em situações financeiras delicadas. Para se manterem em dia, os clubes não poderiam ultrapassar os 20 milhões negativos atuais. Confira abaixo os déficits médios de cada um deles nos últimos 3 anos. Entendeu? Olha lá, vamos lá. O do Cruzeiro o cara esqueceu de colocar aqui, tá? Mas em cima ele colocou lá Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Grêmio, São Paulo, Santos e Vasco. Aqui embaixo ele esqueceu de colocar o Cruzeiro. Beleza? Aí primeiro vem o Botafogo, que gasta pra cacete, mas não tem, o Botafogo tem que entender que quem gasta é o técnico. O Botafogo, ele não arrecada pra isso. Então ele ficou com um déficit de 200 milhões. Só dessas brincadeirinhas. O Bahia, 130 milhões. Lá é o Grupo City. O Atlético Mineiro, 117 milhões. Vasco da Gama, 101. Corinthians, 55. Santos, 31. Grêmio, 26. E o Cruzeiro não colocaram aqui, beleza? Aí depois tem mais alguns outros aqui, ó. Vitória, Ceará, entendeu? Aí eu fico falando pra vocês, com esses débitos aqui, aí você faz um fair play financeiro, sobra quem pra Palmeiras e Flamengo? Ninguém. Quando a gente fala de espanholização, vai acontecer isso aí, ó. Esses clubes não vão ficar impedidos de contratar jogadores, tá conseguindo entender? Vão ficar impedidos de contratar jogadores, não vão poder ficar devendo, vão ter que desfazer de jogadores mais caros para aliviar a folha financeira, ou então ficar com jogadores bons, mas com um elenco reduzido, que é o que muitos clubes da Europa fazem, que lá eles jogam menos. Põe lá 26 jogadores, não 30 e poucos igual nós fazem aqui, cada das viagens longas e número de jogos. Vão ter que ficar com um elenco reduzido, porque só pode gastar 73% da sua folha, do seu faturamento. Se você pega o Flamengo esse ano, que vai faturar na base de 1 bi e 700, 1 bi e 800, que eu tô achando, o Flamengo pegar 70%, meu Deus do céu, ele pode gastar mais de 1 bilhão. Só que se você pegar o Botafogo, que ganha 600, ele só pode gastar 70, ele não vai gastar 500. E juntando tudo, salário, contratação, tudo. Tá conseguindo entender a diferença? Então, se existir um fair play financeiro no Brasil, Flamengo e Palmeiras, principalmente o Flamengo,
O Flamengo vai nadar, mas vai nadar de braçada, porque eles vão ter que se desfazer de muitos jogadores e se abusar quem pega os jogadores desse time é o Flamengo. Tá entendendo? Então, eles iam pedindo fair play financeiro, tem que ter fair play financeiro. O Flamengo tá só dando risada, tá só assim, ó. Tá, vamos pôr fair play financeiro. Nossa, eu também acho que tem que ter um fair play financeiro. Por isso que o cara tava falando aí, ó, tem que ter fair play financeiro. Tem que ter. Os caras sabem. Beleza? Rapaziada, tem uma noticiazinha que eu fiquei aqui analisando. Na seleção brasileira, não sei se vocês perceberam, nós temos o Hugo. O Ancelotti convocou o Hugo, da base do Flamengo. Convocou o Wesley, lateral, que é da base do Flamengo. O Lucas Paquetá é da base do Flamengo. O Jean Lucas é da base do Flamengo. O Samuel Lino saiu da base do Flamengo. E só não convocou o Vinícius Júnior, que também é da base do Flamengo, porque ele já tem um cartão amarelo e ia perder tempo de subir na altitude só lá para jogar um jogo na altitude. Aí o Ancelotti nem convocou ele. Agora, vocês estão vendo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Iam ter 6 jogadores da base do Flamengo na seleção. E se ele não cismar no futuro, chamar o João Gomes. É, filhão. E o Flamengo dispensa a base tudo de graça. Pode reparar aí, ó. Tá indo tudo de graça pros outros clubes. Beleza? Rapaziada, então é isso. Uma boa tarde pra vocês. Um bom término de trabalho. Deixe um comentário. Deixe o seu like. E se inscreva no canal para dar um apoio pra gente aí. Tá fazendo nada mesmo serviço? É, pai. Tá morgando aí. Ó, só enrolando, patrão. Deixa um like aí, beleza?